Em primeiro lugar, eu queria expressar que tudo o que eu vou dizer aqui é do mais profundo do meu coração, é aquilo que realmente eu vivi e o que eu sinto. Eu nasci numa família de testemunhas de Jeová. Eu não tive opções em escolher. Desde bebê, eu fui levado a um salão do reino. Meus pais sempre me inculcaram a suposta verdade que eles acreditam até hoje, né? E eu respirei e me alimentei disso desde muito pequeno. Minha avó, por parte do meu pai, era pioneira regular e era uma pessoa muito boa, que carrego no meu coração até hoje. Minha avó se encarregou dos meus estudos da Bíblia, né? Como diziam, o livro Sua Juventude. Eu tenho 50 anos, é assim que eu estudei os livros antigos. O livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, aquele azulzinho. Também o livro Poderá Viver para Sempre, que depois eu também usei para pregar a outros. Eu sempre fui um jovem assim inquieto, queria sempre aprender coisas e muito esportista, gostava de jogar futebol. O futebol fez parte da minha vida também. E muito cedo comecei a trabalhar. Trabalhei no banco, alguns bancos aí do Brasil, como o Banco Bandeirantes, Nacional, Sudamérica. Eu fui bancário. E, ao mesmo tempo, também gostava muito de praticar esportes. Mas, nesse período da minha vida, eu me batizei com 14 anos numa assembleia, naquela época se dizia Assembleia de Distrito, na cidade de Tupã, interior de São Paulo. Eu sou de Marília. Sou de uma cidade muito bonita, Marília, né, que está no meu coração. Hoje eu vivo na Espanha. Eu sei que esse vídeo vai chocar a minha família. Vai chocar. Porque são todos fanáticos até hoje. Eu talvez com este vídeo esteja marcando a minha morte total social com eles. Meus pais atualmente nem respondem meus telefones. Eu não fui, como diz aqui na Espanha, expulso da organização. Esta semana passada, eu escrevi uma carta de renúncia orientada pela Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová da Espanha, da qual eu estou fazendo parte, porque eu me sinto uma vítima, e me desassociei eu mesmo desta organização. Estão dizendo que eu fui desassociado, mas não, eu me dissociei. Eles gostam de mentir para denegrir a imagem da pessoa, não é? E contando a minha história, eu sempre fui um jovem muito trabalhador, muito respeitoso, respeitava muito meus pais, amo profundamente meu pai e minha mãe. Tenho 2 irmãs. E conforme eu fui crescendo, né, na minha juventude, eu me casei muito novo, porque sabe que dentro das Testemunhas de Jeová não temos que ter um namoro limpo, né? E isso leva com que muitos jovens se casem precipitadamente. Desculpa que eu fale um pouco pausadamente, porque faz 20 e poucos anos que eu estou na Espanha, eu falo constantemente o espanhol e às vezes me custa um pouquinho lembrar algumas palavras e expressar-me claramente em português também. Assim que me desculpem, hein, alguma palavra que saia aí equivocada. Então, conheci minha esposa quando eu estava fora da organização. E foi eu que preguei para ela. Foi eu que fanatizei minha esposa. Eu fanatizei ela porque eu acreditava cegamente nessa organização como o único canal que leva a Deus. Conforme Geoffrey Jackson, membro do corpo governante na Real Comissão Australiana, reconheceu que seria presuntuoso de sua parte, uma presunção da parte deles, dizer que são o único canal, eu sim acreditava, conforme eles diziam antes, tirando a covardia de Geoffrey Jackson e do corpo governante. Para aqueles que não sabem, é só olhar a Real Comissão Australiana, do ano de 2015, onde se ocultam 1.006 casos nos arquivos da Watchtower de abuso a pequenos. E então entreguei minha vida totalmente. A vida de um imigrante não é fácil, num país estrangeiro.
Até hoje, minha família não sabe as dificuldades totais do que passamos aqui, mas eu e minha esposa éramos um, minha ex-esposa, né? Éramos um. Eu podia dizer que tinha um casamento perfeito. Nos levávamos bem, muito bem. Eu me sentia querido e amado e também entregava meu amor a ela totalmente. O que acontece é que passaram-se o tempo e eu fui progredindo dentro da organização. Me nasceu uma filha aqui na Espanha. A qual a amo profundamente. E também a fanatizei eu, já que fui crescendo, fui nomeado servo ministerial. Quando eu estava como servo ministerial, começou o campo português na Espanha. E eu e minha esposa fomos os primeiros aqui na Espanha, em Barcelona, a iniciar o campo português. Éramos pouquíssimos. Hoje já tem um circuito todo na Espanha. Quando fui recomendado ancião de congregação. Isso estamos falando de 12 anos atrás, mais ou menos. Quando fui recomendado ancião, então aí eu comecei a ser realmente usado pela organização essa. E fui levado a Betel, passei ali uma semana cursando metodologias de idioma para poder, assim, ajudar outras pessoas a aprenderem português para pregar em português. E eu fazia isso com toda a minha alma, com todo o meu coração. Eu me desvivia por essa organização. Eu podia trabalhar para ganhar dinheiro e ter outros objetivos, mas eu dedicava a trabalhar meio período simplesmente para me gastar para a organização depois. Eu fui coordenador de congregação, eu era pioneiro regular, eu servia em assembleias, sempre. Eu era tradutor nas assembleias, porque quando vinham os representantes de Betel, que discursavam alguns em espanhol, eu tinha que traduzir do espanhol para o português para assistência. Também fui usado na organização de assembleias, fui usado como discursante em assembleias regionais, eu fiz vários discursos de batismo, eu fazia discursos públicos no domingo das assembleias regionais. Agora que quando uma pessoa desperta, a pessoa se dá conta das coisas. Quando você está lá dentro, você fica cego, tudo você acha que é correto. Mas quando Cristo toca o coração da pessoa, da ovelha que ele escolhe, que é um trabalho de Cristo isso. Nós somos instrumentos simplesmente. É Cristo que desperta as suas ovelhas, né? Nós somos apenas usados como ferramentas em mãos de Cristo. Quando nós recebemos responsabilidades, a mentalidade de uma pessoa que toma a dianteira é a seguinte: eu estou recebendo este privilégio de ser o responsável disso, então eu vou dar privilégios agora. Você já se sente importante. Você recebe um privilégio, entre aspas, uma escravidão, e agora vamos fazer mais escravos. Mais privilégios. E esses privilégios, ao fim das contas, é fazer trabalhar as pessoas de graça. Agora, algumas testemunhas de Jeová podem estar pensando que você não vê que está trabalhando para Jeová. Pesquisa primeiro, tem que analisar em que você está crendo, em o que você pensa, porque eu estou aqui hoje depois de 3 anos de muito sofrimento. Eu pesava 105 quilos, eu estou com 89 quilos perdi 16 quilos de tanto sofrer. Não perdi por fazer exercício, por regimes, não, de sofrer. E eu estou falando a verdade, estou abrindo meu coração. Eu me lembro muito bem, quando na Despertai, julho de 2009, até tenho aqui uma irmã que também está desperta, ela colocou essa Despertai nos seus status e me chamou a atenção. Na Despertai de 2009, pelo menos em espanhol, julho de 2009, ali tem um parágrafo que diz assim: não se deve obrigar a ninguém a adorar a Deus de uma maneira que lhe pareça inadmissível, nem o fazer escolher entre suas crenças ou sua família. Isso diz a Despertai. E o que fez e o que faz a Watchtower? Totalmente o contrário do que está dizendo. Te colocam numa situação como que você se sente importante lá dentro,
as pessoas, entre aspas, como que te veneram. Eu chegava nas assembleias, e eu era uma pessoa que chegava nas assembleias e vinham pessoas que estavam conversando em grupos, deixavam de conversar para vir me dar um abraço. Posso citar iniciais de vários aqui, de vários. E eles não se atreverão a dizer nada, porque me temem, porque sabem que eu sei muita coisa. Se eu abrisse tudo o que eu sei, não ficaria uma situação muito agradável. Então, esses mesmos, não tem outra palavra, esses mesmos hipócritas que antes vinham a abraçar-me, hoje são aqueles que evitam até falar comigo. Mas não evitam falar comigo porque eu seja um suposto apóstata. Não. Evitam falar comigo porque têm medo. Sabem o que eu sei. Sabem o que eu sei. Essa semana passada, sexta-feira, eu vou traduzir a carta que eu enviei de desassociação, que foi uma carta, um modelo enviado pela advogada da Associação de Vítimas de Testemunhas de Jeová, aqui da Espanha. As associações são muito boas para isso, porque nos orientam em como proceder contra uma organização que, de maneira mal intencionada, acabam com tua vida. Te separa da tua família, te afasta, te causa uma morte social. Meus pais estão com vida, têm 80 anos, mas é como se agora tivessem mortos, porque não querem ter contato comigo. Minha filha, que é daqui da Espanha, que está fanática com minha esposa, também não querem conversar comigo. Tudo isso é o que causa esta organização. E ainda querem e acham ruim quando dizem que eles causam vítimas. Aqui na Espanha, a organização processou a Associação de Vítimas, porque a Associação de Vítimas se chama Vítimas das Testemunhas de Jeová. É o cúmulo isso. É o cúmulo. Ainda bem que os juízes aqui, as leis da Espanha, são duros, não são... Eles vão atuar com justiça. Vai vir novidades desagradáveis para a Watchtower aqui. Não só aqui, como a nível mundial, né? Quando os fanáticos comecem a perceber em que estão envolvidos, então as coisas pode ser que se aclarem um pouco mais. A carta que eu enviei a semana passada à congregação, a última congregação a que pertenci, eu vou traduzir, está em espanhol, eu vou traduzir para que aquelas pessoas que estão pensando em fazer isso devem conhecer primeiro os seus direitos legais. Em primeiro lugar, eu queria expressar que tudo o que eu vou dizer aqui é do mais profundo do meu coração, é aquilo que realmente eu vivi e o que eu sinto. Eu nasci numa família de testemunhas de Jeová. Eu não tive opções em escolher. Desde bebê, eu fui levado a um salão do reino. Meus pais sempre me inculcaram a suposta verdade que eles acreditam até hoje, né? E eu respirei e me alimentei disso desde muito pequeno. Minha avó, por parte do meu pai, era pioneira regular e era uma pessoa muito boa, que carrega no meu coração até hoje. Minha avó se encarregou dos meus estudos da Bíblia, né? Como diziam, o livro Sua Juventude. Eu tenho 50 anos, é assim que eu estudei os livros antigos. O livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, aquele azulzinho. Também o livro Poderá Viver para Sempre, que depois eu também usei para pregar a outros. Eu sempre fui um jovem assim inquieto, queria sempre aprender coisas, e muito esportista, gostava de jogar futebol. O futebol fez parte da minha vida também. E muito cedo comecei a trabalhar. Trabalhei no banco, alguns bancos aí do Brasil, como o Banco Bandeirantes, Nacional, Sudamérica. Eu fui bancário. E ao mesmo tempo também gostava muito de praticar esportes. Mas nesse período da minha vida, eu me batizei com 14 anos numa assembleia, naquela época se dizia assembleia de distrito, na cidade de Tupã, interior de São Paulo. Eu sou de Marília.
Sou de uma cidade muito bonita, Marília, né, que está no meu coração. Hoje eu vivo na Espanha. Eu sei que esse vídeo vai chocar a minha família. Vai chocar. Porque são todos fanáticos até hoje. Eu talvez com este vídeo esteja marcando a minha morte total social com eles. Meus pais atualmente nem respondem meus telefones. Eu não fui, como diz aqui na Espanha, expulso da organização. Esta semana passada, eu escrevi uma carta de renúncia orientada pela Associação de Vítimas das Testemunhas de Jeová da Espanha, da qual eu estou fazendo parte, porque eu me sinto uma vítima, e me desassociei eu mesmo desta organização. Estão dizendo que eu fui desassociado, mas não, eu me dissociei. Eles gostam de mentir para denegrir a imagem da pessoa, não é? E contando a minha história, eu sempre fui um jovem muito trabalhador, muito respeitoso, respeitava muito meus pais, amo profundamente meu pai e minha mãe. Tenho 2 irmãs. E conforme eu fui crescendo, né, na minha juventude, eu me casei muito novo, porque sabe que dentro das Testemunhas de Jeová não temos que ter um namoro limpo, né? E isso leva com que muitos jovens se casem precipitadamente. Desculpa que eu fale um pouco pausadamente, porque faz 20 e poucos anos que eu estou na Espanha, eu falo constantemente o espanhol e às vezes me custa um pouquinho lembrar algumas palavras e expressar-me claramente em português também. Assim que me desculpem, alguma palavra que saia aí equivocada. Então, conheci minha esposa quando eu estava fora da organização e foi eu que preguei para ela. Foi eu que fanatizei minha esposa. Eu fanatizei ela porque eu acreditava cegamente nessa organização como o único canal que leva a Deus. Conforme Geoffrey Jackson, membro do corpo governante na Real Comissão Australiana, reconheceu que seria presuntuoso de sua parte, uma presunção da parte deles, dizer que são o único canal, eu sim acreditava, conforme eles diziam antes, tirando a covardia de Geoffrey Jackson e do corpo governante. Para aqueles que não sabem, é só olhar a Real Comissão Australiana, do ano de 2015, onde se ocultam 1.006 casos nos arquivos da Watchtower de abuso a pequenos. E então entreguei minha vida totalmente. A vida de um imigrante não é fácil, num país estrangeiro. Até hoje, minha família não sabe as dificuldades totais do que passamos aqui, mas eu e minha esposa éramos um. Minha ex-esposa, né? Éramos um. Eu podia dizer que tinha um casamento perfeito. Nos levávamos bem, muito bem. Eu me sentia querido e amado e também entregava meu amor a ela totalmente. O que acontece é que passaram-se o tempo e eu fui progredindo dentro da organização. Me nasceu uma filha aqui na Espanha. A qual a amo profundamente. E também a fanatizei eu, já que fui crescendo, fui nomeado servo ministerial. Quando eu estava como servo ministerial, começou o campo português na Espanha. E eu e minha esposa fomos os primeiros aqui na Espanha, em Barcelona, a iniciar o campo português. Éramos pouquíssimos. Hoje já tem um circuito todo na Espanha. Quando fui recomendado ancião de congregação. Isso estamos falando de 12 anos atrás, mais ou menos. Quando fui recomendado ancião, então aí eu comecei a ser realmente usado pela organização essa. E fui levado a Betel, passei ali uma semana cursando metodologias de idioma para poder, assim, ajudar outras pessoas a aprenderem português para pregar em português. E eu fazia isso com toda a minha alma, com todo o meu coração. Eu me desvivia por essa organização. Eu podia trabalhar para ganhar dinheiro e ter outros objetivos, mas eu dedicava a trabalhar meio período simplesmente para me gastar para a organização depois. Eu fui coordenador de congregação, eu era pioneiro regular, eu servia em assembleias,
sempre... Eu era tradutor nas assembleias, porque quando vinham os representantes de Betel, que discursavam alguns em espanhol, eu tinha que traduzir do espanhol para o português para assistência. Também fui usado na organização de assembleias, fui usado como discursante em assembleias regionais, eu fiz vários discursos de batismo, eu fazia discursos públicos no domingo das assembleias regionais. Agora que quando uma pessoa desperta, a pessoa se dá conta das coisas. Quando você está lá dentro, você fica cego, tudo você acha que é correto. Mas quando Cristo toca o coração da pessoa, da ovelha que ele escolhe, que é um trabalho de Cristo isso, nós somos instrumentos simplesmente, é Cristo que desperta as suas ovelhas, né? Nós somos apenas usados como ferramentas em mãos de Cristo. Quando nós recebemos responsabilidades, a mentalidade de uma pessoa que toma a dianteira é a seguinte: eu estou recebendo este privilégio de ser o responsável disso, então eu vou dar privilégios agora. Você já se sente importante. Você recebe um privilégio, entre aspas, uma escravidão, e agora vamos fazer mais escravos. Mais privilégios. E esses privilégios, ao fim das contas, é fazer trabalhar as pessoas de graça. Agora, algumas testemunhas de Jeová podem estar pensando que você não vê que está trabalhando para Jeová. Pesquisa primeiro, tem que analisar em que você está crendo, em o que você pensa, porque eu estou aqui hoje, depois de 3 anos de muito sofrimento. Eu pesava 105 quilos, eu estou com 89 quilos, perdi 16 quilos de tanto sofrer. Não perdi por fazer exercício, por regimes, não, de sofrer. E eu estou falando a verdade, estou abrindo meu coração. Eu me lembro muito bem, quando na Despertai, julho de 2009, até tenho aqui uma irmã que também está desperta, ela colocou essa Despertai nos seus status e me chamou a atenção. Na Despertai de 2009, pelo menos em espanhol, julho de 2009, ali tem um parágrafo que diz assim: não se deve obrigar a ninguém a adorar a Deus de uma maneira que lhe pareça inadmissível, nem o fazer escolher entre suas crenças ou sua família. Isso diz a Despertai. E o que fez e o que faz a Watchtower? Totalmente o contrário do que está dizendo. Te colocam numa situação como que você se sente importante lá dentro. As pessoas, entre aspas, como que te veneram. Eu chegava nas assembleias, e eu era uma pessoa que chegava nas assembleias e vinham pessoas que estavam conversando em grupos, deixavam de conversar para vir me dar um abraço. Posso citar iniciais de vários aqui, de vários. E eles não se atreverão a dizer nada, porque me temem, porque sabem que eu sei muita coisa. Se eu abrisse tudo o que eu sei, não ficaria uma situação muito agradável. Então, esses mesmos, não tem outra palavra, esses mesmos hipócritas que antes vinham a abraçar-me, hoje são aqueles que evitam até falar comigo. Mas não evitam falar comigo porque eu seja um suposto apóstata. Não. Evitam falar comigo porque têm medo. Sabem o que eu sei. Sabem o que eu sei. Essa semana passada, sexta-feira, eu vou traduzir a carta que eu enviei de desassociação, que foi uma carta, um modelo enviado pela advogada da Associação de Vítimas de Testemunhas de Jeová, aqui da Espanha. As associações são muito boas para isso, porque nos orientam em como proceder contra uma organização que, de maneira mal intencionada, acabam com tua vida. Te separa da tua família, te afasta, te causa uma morte social. Meus pais estão com vida, têm 80 anos, mas é como se agora tivessem mortos, porque não querem ter contato comigo. Minha filha, que é daqui da Espanha, que está fanática com minha esposa, também não querem conversar comigo. Tudo isso é o que causa esta organização. E ainda querem e acham ruim quando dizem que eles causam vítimas. Aqui na Espanha, a organização
processou a associação de vítimas, porque a associação de vítimas se chama vítimas das testemunhas de Jeová. É o cúmulo isso. É o cúmulo. Ainda bem que os juízes aqui, as leis da Espanha, são duros, não são... Eles vão atuar com justiça. Vai vir novidades desagradáveis para a Watchtower aqui. Não só aqui, como a nível mundial, né? Quando os fanáticos comecem a perceber em que estão envolvidos, então as coisas pode ser que se aclarem um pouco mais. A carta que eu enviei a semana passada à congregação, a última congregação a que pertenci, eu vou traduzir, está em espanhol, eu vou traduzir para que aquelas pessoas que estão pensando em fazer isso devem conhecer primeiro os seus direitos legais.